Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu vou trazer aqui um assunto que muita gente vai se surpreender, porque quem me conhece pessoalmente, e não adianta falar mais aqui, sabe que eu não sou simpatizante do Real Madrid, não sou adepto do Real Madrid, apesar que aqui os conteúdos são sempre com a maior neutralidade possível, que eu não trago aqui opiniões por clubismo, trago aqui opiniões consoante aquilo que eu vejo, que eu acho e que eu acho certo nesta vertente. E eu vou falar aqui sobre Vinícius Júnior e Rodrigo, o que está a acontecer no Real Madrid com esses dois jogadores e muito especificamente com o Vinícius Júnior. Como vocês também sabem, não é? Quem é do meu nicho, quem anda comigo, quem conversa comigo pessoalmente, sabe que eu não sou um simpatizante, um admirador de Vinícius Júnior. Sou mais virado para o Rodrigo, mas ainda assim também não é um jogador que me enche os olhos. Mas tenho aqui a humildade de reconhecer que são dois jogadores incríveis, são dois jogadores muito bons, dois jogadores que provaram o seu valor no período em que estão no Real Madrid. E desta feita, a minha situação e a minha dúvida, e eu acho que também é algo incomodativo para os adeptos, aqueles que sabem reconhecer o valor e os sacrifícios e aquilo tudo que os jogadores fazem para doar-se a uma equipa, porque também recebem salário para isso, mas os jogadores são fiéis às equipas. E nós temos aqui uma situação incômoda que, acredito eu, na minha opinião, está a ser criada pelo treinador e por essa idolatria que está a se dar no Kylian Mbappé. Mas eu não queria tocar aqui no nome do Kylian Mbappé, porque para não se pensar que o vídeo estou a fazer para atacar o Kylian Mbappé, eu vou falar propriamente sobre o Xabi Alonso, a situação que está a ser criada e também, ainda mais, quando o Real Madrid não mostra aquilo que o Xabi Alonso quer passar. Não está a conseguir. O Real Madrid não está a jogar bem. O Real Madrid é uma equipa que o seu DNA é para ganhar jogos bem ganhos. É para ganhar jogos com emoção e espetáculo. Muita gente diz que o Barcelona é que é para isso. O Real Madrid também. Porque no Real Madrid, quando a equipa não joga bem, por mais que estejam a ganhar jogos, não há aquela satisfação a 100%. E desde que começou a temporada, nós temos visto que as coisas em termos de resultados práticos têm dado certo, mas em termos de exibições, as contratações e os jogadores que já estavam lá, a própria tática e aquilo que o Xabi Alonso quer passar para nós, para a equipa, para a imprensa e para os resultados lógicos, nós não estamos a ver. E depois vem essa situação em que um jogador que há duas temporadas propriamente, era um jogador crucial, temos um outro jogador que sempre que entrou respondeu, temos um Rodrigo que sempre que esteve lá e sempre teve confiança, foi dada essa confiança, o jogador foi muito importante para a equipa, agora já não serve. Temos um Vinícius Júnior que neste jogo revezou e o Xabi Alonso passa uma mensagem muito clara para Vinícius Júnior e Rodrigo. O nosso jogador principal nesta equipa é o Kylian Mbappé, o intocável, aquele que não pode ser tirado da equipa, com muita justiça, diga-se de passagem, porque o Mbappé chegou ontem a 50 golos no Real Madrid em 60 jogos. Então, diga-se de passagem, com muita justiça, o Kylian Mbappé está a responder à contratação e à confiança que todo mundo tem lhe depositado. Mas calma lá, temos um Vinícius Júnior aí. Por que o Vinícius Júnior tem que revezar titularidade os jogos com Rodrigo? O que o Vinícius Júnior tem feito de errado para que não tenha o direito num jogo da Liga dos Campeões ser titular? O que o Vinícius Júnior tem feito de errado para ainda mais revezar os jogos com o Rodrigo? E o Rodrigo ontem jogou de titular, sofreu o pênalti que deu o primeiro golo, o golo de empate do Real Madrid, e o Kylian Mbappé marcou. O Vinícius Júnior entra na segunda parte e o Vinícius Júnior faz a jogada que originou o pênalti, o Kylian Mbappé marcou. Então, vamos lá. Este tipo de jogador não serve para jogar titular, não serve para ter sequência, porque se você mete o Rodrigo hoje como titular e daqui a alguns jogos, 2, 3 jogos não mete o Rodrigo, como é que ele vai ter sequência? Como é que ele vai ter confiança? Como é que ele vai mostrar o seu trabalho? Se em um jogo com confiança ele conseguiu ser diferenciado em campo, o Vinícius Júnior salta do banco e faz a mesma coisa. Será que com essas exibições que o Real Madrid está a mostrar, não era melhor o Xabi Alonso encontrar um lugar para os dois jogadores? Porque os jogadores, pelo menos no jogo,
este jogo da Liga dos Campeões responderam positivamente. Responderam bem e positivamente aquilo que lhes foi pedido. Porque basicamente construíram a vitória do Real Madrid contra a Marselha. Vamos lá repetir. O Rodrigo sofreu a penalidade. O Vinícius fez a jogada da penalidade, a jogadeira dele. Mbappé cumpriu e marcou os pênaltis. Mas eu não acho justo o que está a ser feito, porque está a se passar uma mensagem de que quem manda sou eu, vocês dois ou revezam, vocês dois ou respondem. Muita gente já diz que o Vinícius Júnior saiu da equipa do Xabi Alonso porque ele não marca, porque não vai lá atrás, não vai ajudar na defesa. Calma aí, eles não estão aí para isso também, porque os outros jogadores também não fazem isso. Não vamos citar aqui nomes. Então nós temos que ver aqui um meio termo, porque o Real Madrid precisa do Vinícius Júnior, o Real Madrid precisa do Rodrigo. Na minha humilde opinião, pelo que eu tenho visto, principalmente nesse princípio de temporada, o que eu tenho visto, o Real Madrid, em vez de desdenhar jogadores, o Real Madrid deveria dar confiança nos seus jogadores, porque são jogadores que já provaram que têm valor e podem fazer coisas grandes dentro da equipa do Real Madrid. Eu acredito que isso não foi passado ao Xabi Alonso, e o Xabi Alonso está a tentar fazer o que ele fez no Leverkusen com jogadores completamente diferentes. E já sabia que isso iria acontecer, porque eu disse, o técnico iria chegar e meter o pé, ordem e se fazer aquilo que ele quisesse que se faça, e está ali o resultado. E temos aqui uma situação, seleção brasileira, os dois jogadores correm risco de um deles não ser convocado, e nessa situação o Rodrigo corre mais risco do que o Vinícius Júnior. Mas se isso continuar desta maneira, vamos ter uma situação complicada para a seleção brasileira, que eu acredito que os dois jogadores devam ser convocados, porque são jogadores bons, apesar de que o Rodrigo responde mais na seleção do que o Vinícius Júnior. Esta é a situação. Se o Vinícius Júnior estiver a voar no Real Madrid e o Rodrigo não, aí tem um problema, porque o Vinícius Júnior na seleção esquece. Na seleção esquece. Não responde. Então nós temos aqui um problema maior. E correm risco dos dois não serem convocados se continuar sem minutagem. Pelo menos é a mensagem que o Ancelotti passa com a não convocação também do Neymar e do próprio Rodrigo. Ok? Estamos juntos. Se inscreva no canal, ativa as notificações, curte, comenta e compartilha. Deixa aí nos comentários o que você acha. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos juntos. Falou.